Estamos gravando as duas linhas de transmissão, ok. Buenos dias. Diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para o Brasil e para o mundo, diretamente da TV Zumbi Notícias, né, aqui na Zumbilândia. Quais os fatos novos do fim de semana? Os fatos novos do fim de semana que nós temos para apresentar na nossa Zumbi Notícia, hoje com mais cautela, depois de ter sobrevivido aos ataques fulminantes nas redes. Que os ataques fulminantes, Meg? Os ataques fulminantes de memes, memes absurdos contra a mãe de família e contra o pai de família, promovidos pelo grupo Stalking, pelo grupo da quadrilha armada, pelo grupo dessas professoras aposentadas tão preocupadas com criancinhas, tão preocupadas, vamos exemplificar bem, com suas políticas específicas de tirar criancinha dos pais, usando instituições públicas como delegacias, incluindo delegacias de criança e incluindo Conselho Tutelar e até o Ministério Público. Porque a promotoria pública elas já influenciaram o suficiente para que eles oferecessem uma denúncia contra os pais por as crianças não estar frequentando um ambiente tão maravilhoso, tão prudente, como tem sido a escola que eu tenho denunciado, né? A escola que eu tenho denunciado aqui, ó. Que mãe que vai querer essa escola para o seu filho? Não vai ser mãe Meg. Eu esqueci de falar para o delegado Fabiano naquele momento, né? O motivo que tudo aquilo estava acontecendo. Eu devia ter carregado essa agenda para a delegacia assim, ó. Assim eu devia ter carregado essa agenda para dentro das delegacias. Lá era o lugar de eu ter carregado essas agendas para esfregar na cara dos delegados. Mas como já está estourado todos os níveis de relacionamento com as instituições, porque nós já estamos em fase de corregedoria, por causa dos uso e abuso de autoridade que eu tenho denunciado e dado carteiraço nas instituições, a gente chegou num momento tão deprimente onde os agressores, os real perseguidores de criança, abusadores, tem vários níveis de abuso. Abuso moral é o que essa senhora fez na porta de casa. A mesma coisa que pai de Vitória e senhora Eduarda fizeram comigo, na rua, na frente dos filhos. Mas isso nunca é levado em consideração por as instituições quando elas vêm com a fofoca stalking institucional comprada. Comprada por quem? Comprada pelas más línguas da comunidade. Que usam o quê? Usam esse tipo de modus operantes para atacar a família que eles querem expulsar do lugar. Um grupo de menos de 40 pessoas, vale salientar, não é a costa toda. Não é a costa toda como essas vadias foram falar em nome de todos lá na TV, supostamente achando que nós nos esqueceríamos disto, que nós nos esqueceríamos destes boletins todinhos aqui, ó, lavrados em delegacia de criança. Agora eles estão preocupados em ouvir o pai de família? É? Agora eles estão preocupados, depois de tudo o que aconteceu. Deixa eu falar para vocês da delegacia da criança, e não vai ser com amor e carinho, igual a Marilda falou pra machorra, Xixete, brigando no portão dela. Não vai ser como Marilda, com amor e carinho. Não. Por favor, vamos ser educados, vamos... Não vai ser assim, não. A educação com vocês é o carteiraço. Isso aqui é educação. Educação que meu avô me ensinou, minhas escolas me ensinaram. É ser forte, corajosa, fiel e prudente. Prudência é o nome. Coisa que vocês lá naquele lugar
Não conhece. Ao menos comigo, não conhece. Prudência, senhores daquele lugar, era ter tomado as medidas cabíveis para aquele momento, e não, como diz minha aluna do lugar, que vocês nunca fazem nada, ter sido confirmado naquele estágio das denúncias que a gente fez e deixar se estender ao modus operandi do lugar, das petralhas, dos grupos de quadrilhas, ao ponto de termos vivido o que não tem mais como consertar, senhores, que foi isso que vivemos naquele dia 2. Nesse júri, sempre, todos os juízes e juízas perguntam, e para os psicopatas, por que não procuraram a justiça antes? Por que não procuraram a justiça antes? E todos respondem, porque a justiça não faz nada. Quando essa minha aluna disse que a coisa da criança, a instituição de criança não faria nada, de certo modo eu duvidei dela. E passei anos a fio acreditando, enquanto que o grupo Stalking passou anos a fios, não tinha nem essa lei, a gente falava só em gangue e quadrilha. Passou anos a fios bebendo a sua cervejinha, fumando a sua droguinha e cheirando o seu neurotóxico e tramando todo o mal que faria contra a família. Exclusivamente o pai de família, que eles sempre chamaram de bandido, e a mãe de família de foragida. Né? Tão foragida eu sou que esse juiz canalha, junto com a Elisete e o conluio partidário, conseguiram essa condena aqui para mim, de tão foragida que eu sou, né? Essa condena ridícula, usando a justiça me condenando sem me ouvir, porque se tivessem me ouvido teria sido diferente. Porque aí apareceu o Nando atrás da moita, me agredindo, gritando, saindo com taça para meter em mim. Na verdade era para meter no Renato aquela taça. Cortar ele, sangrar ele, sabendo da doença, e criar uma problemática para jogar ele dentro de um hospital. Nada que essa gente psicopática faz aqui é sem objetivo. Tudo eles têm um modus operandi. E eu gostaria de salientar para as autoridades que quando a senhora Nailda, essa vagabunda de plantão, no lugar, essa testa de ferro dos comunistinhos enrostidos, quando ela me agride moralmente, como mãe, de todas as maneiras, de facão, arranca cabelo, faz tudo isso, arranca cano, agride as crianças, ela sempre tem um objetivo por trás. E como ela já foi na televisão dizer que a psicopata legítima sou eu e não é ela considera que ela já está com apoio do Brasil todo. É aquela coisa mesmo do status Pilatos. Status Pilatos é o nome. Não é nada e acha que é tudo. Isso. E em muitas falas minhas, eu demonstro sobre isso. Só que as pessoas não entendem, porque quem não quer conhecer a história toda, entra no contexto delas. E por isso que elas criaram os memes me chamando de satanista, uma coisa impossível para quem estudou a doutrina, o catecismo. A madrinha foi a catecista. Essa é a minha origem. A dela eu não sei. Depois disso, crismada, batizada, crismada, feita a primeira comunhão, tudo isso a gente fez católico. Depois de católico, as nossas origens, eu passei por várias religiões, muitas religiões. Conheci o modus operandi de cada uma. Sempre fui uma amante apaixonada pela terapia cognitiva comportamental. Gastei muito, tive psicólogas incríveis, algumas começando e outras já muito experientes. Passei pelos consultórios dela. Normalmente, psicopatas nunca procuram terapia, nunca procuram terapeutas.
eles não têm esses hábitos, exatamente como Dona Anailde e Senhora Elisete, professoras aposentadas, acostumadas a interferir no lugar, inclusive como é esse modus operandi agora, usando as instituições, usando o que a família fez aqui, ó, na sua ampla defesa de morar num lugar onde todo mundo cria leis e ninguém obedece os costumes, o modo natural de se viver, o modo sóbrio de se viver, o modo sóbrio de se viver. Lugar cheio de gente adicta, cada um cria suas leis, suas fofocas, suas mentiras, inclusive as mentiras que estão citadas neste boletim de ocorrência, o de Tiquinho diz que eu sou foragida, que já não fecha com essa condena, que uma foragida não é assim que é tratada uma foragida, né? Mas eles amputaram isso, porque o Bita Birosqueta, estava onde? Estava ali, usando distintivo, usando arma, implantando arma na lanchinha, usando distintivo para me difamar, mediante algumas desses conluio, algumas mulheres que já tinham as más intenções, porque aqui ó, eles fizeram 3 mandados para mim, ó. 3 mandados. E para limpar o lombinho deles, eles fizeram como se eu pudesse ser ouvida através da delegacia. Sim, só que no depoimento da delegacia, que eu não constei o vídeo completo do dia da agressão, que foi agressão contra o paciente de câncer. Ele foi agredido dentro da sua casa pela senhora Elisete Maria Marques, que deixou o seu macho tóxico atrás de uma moita esperando para agredir o Renato caso ele saísse dos portões. Como quem saiu, botar um ponto final fui eu, aí o Nando gritou e veio para cima. Mas ele era informado pela petralha dele que ele não poderia me agredir. Então, aqui, ó, a estratégia do fórum foi usar os 3 níveis de apropriação da justiça para se proteger e ser conivente com a imoral da Elisete, traçando essa condena ilegal sobre mim, me cerceando o direito, no caso legítimo, direito de uma ampla defesa. Eu não quero ir lá contar mentira. Eu não quero ir lá fazer psicopatia. Psicopatia é o que eu venho sofrendo por parte dessa família do Coquinha, por parte desse policial, por parte dessa delegacia da criança que deixou uma perseguição insana ao adolescente chegar nisso. Agindo em prol de quem? Da família? Não. Agindo em prol de quem quer nos expulsar daqui. Porque, de certo modo, essa delegacia da criança sempre apoiou as drogas circulantes do lugar. Nunca teve interesse nenhum com relação a isso. E eu volto a dizer, cadê o Mendes? Mendes. Mendes. Esse é o tenente que acompanhou os procedimentos da nossa prisão no dia que eles não levaram os bandidos para a cadeia. Eles levaram o pai de família para a custódia da justiça. Os bandidos não. Não. São moradores, inocentes. Dá para ver nas imagens quanta inocência nos encapuzados. A própria professora aposentada Anailde, como no vídeo que eu reagi aí no canal, ela diz que eles fizeram isso. Os locais fizeram, eles falam, Rosângela, eles entregam com a boquinha deles na matéria que eles fizeram isso para recuperar um telefone. E é assim que recuperam um telefone, ô senhores da lei? É assim que recupera o telefone? Se a família fosse psicopática e estivesse de má intenção, nós não ligava. Onde é que está o telefone? O que faz com o telefone? E se a agressão fosse, como eu tenho demonstrado nas redes, invadir a casa do idoso e machucá-lo? Que provavelmente, segundo modus operandi da Elisete, da Anailde,
da senhora Rosângela Máximo e da Vitória Fortes, no comando do seu pai, o espancador de Meg, o cara que me espancou. Não vamos tirar o Célio da lista. Como teria sido para ele, aos seus 70, 80 anos, esta delegacia do idoso também ia amputar a responsabilidade para a família? É a pergunta que não quer calar. Esta delegacia ia amputar também para a família a responsabilidade e não aos bandidos? Porque eles são pessoas boas da comunidade que nunca tiveram problemas com a polícia. Quantas vezes que o Bernardo meteu a garrafa nos primos, machucou, brigou, corrompeu menores e nunca foi denunciado, junto com os filhos da Rosângela Máximo. Porque o modus operandi é exatamente esse, de não denunciar. Vocês não viram os comentários que ela faz lá nos memes que estão fazendo comigo? Experimentando do seu próprio veneno. Aonde está o veneno? Os canos de água de quem que eu cortei? O que eu fiz, eu e o Renato, de veneno contra essas pessoas? Ontem era domingo, ele estava lá fazendo a elétrica do bote do querido, porque ele é muito ruim. Os botes têm pressa de ir para a água, trabalhar, puxar gente. Ele é muito ruim. Senhores desta capital, Florianópolis, autoridades, competências da justiça, que sempre desviaram o foco da Costa da Lagoa por interesse nas terras, por interesses de manipular as pessoas, exatamente como o que está acontecendo do outro lado da onde eu vivo. Que eu não tenho interesse em misturar os assuntos aqui, não. Todas as vezes que eu ouvi o júri, o juiz pergunta, por que não procuraram a justiça? E agora o que ela responderia para mim? Uma mulher que procurou a justiça e, no andar da carruagem, o grupo da psicopata Máximos objetivou de usar aquela delegacia da Lagoa da Conceição, contando que o senhor Hamilton, o Bita, sempre iria escoltá-las a favor dela e contra mim, usar em série. Igual a série de crimes que eles fazem contra nós aqui, eles usam em série a delegacia para fazer o tal do BO online. Porque eles não aceitam essa ferramenta. Não é porque eles amam a ferramenta. É diferente. É diferente de mim e do Renato, que estamos sempre pedindo para ser ouvidos e gravados. Elisete não quis, eu tenho a prova, está lá aqui nos meus canais, nas minhas redes de transmissões, ela pedindo para a conciliadora não ser filmada e não ser gravada, porque ela queria abusar de todos o fato de ser mulher, ou aquela conciliatória, ela não queria conciliar nada, mas ela queria usar para agredir o Renato, que é mais um ponto importante ser observado pelas autoridades, que ela agride o Renato, que ela interfere o tempo de fala dele, que eles não aceitam as versões da família, eles querem obrigar nós a engolir a versão deles, do coitadismo, do vitimismo, quando na legítima origem do problema, eles são quem tocou os papéis da quadrilha para frente. Quando eu digo que quando tem uma denúncia contra a Máximo e contra o Célio, é suficiente. Eu não ia ficar cada dia fazendo um boletim de ocorrência nessas delegacias,
para continuarem amputando a psicopatia para minha cara, como é o modus operandi deles. Eu já falei desde o início de toda essa briga, de toda essa perseguição política, que não é uma briga de vizinhos, porque agora eu não estou no ponto 16 para estarem me ameaçando de me cortar os cabelos dos filhos, arrebentar a mãe, fazendo memes com a minha cara. Por que eles mantêm esse padrão? Porque essa quadrilha tem que ser fechada e junta tudo lá daquela porcaria do ponto 16, junta os daqui da Zumbilândia e fecha tudo. É menos de 40 pessoas. Eles não podem falar em nome da costa toda. Jamais. Jamais. Todas as pessoas de idade que a gente entrou em contato falam a mesma coisa. A partir do momento que passaram a cabeça, porque era nativo, naqueles que faziam besteira, que as delegacias usaram isso para proteger os delinquentes, tivemos os problemas maiores na costa que podíamos imaginar, coisas que não aconteciam antes, que antes era tranquilo. Depois que começou a entrar essas delegacias apoiando proteção a esses delinquentes, porque é aquela história do nativo coisa nenhuma. Eu sou nativa de Santa Catarina e eles são nativos de Santa Catarina. Não existem nativos da Costa da Lagoa. O porquê que nasceu na Costa da Lagoa é diferente de nascer em Santa Catarina. Porque é as terras da ONU, ou era as terras da ONU, porque agora é parque municipal. Agora acabou isso daí. Então está na hora de proteger quem? A família catarinense. Ninguém tirou filho de escola sem motivo. Isso que eu quero deixar claro para as autoridades daquele puteiro chamado Delegacia da Criança. Ninguém tirou filho de escola por nada. Senhores, daquele lugar, daquele antro lá. Vocês não estão aí para proteger Nailde nenhuma. Vocês estão aí para proteger quem realmente precisa. É a mãe de família, o pai e as crianças. É o conjunto que está sendo agredido. O idoso que está sendo agredido por esse mesmo grupo, por essa mesma perseguição, por não aceitar nem a amizade nossa com ele, nem a amizade nossa com o outro vizinho honesto, como eu tenho demonstrado na 10ª delegacia no final de semana passado, de sexta até domingo, a mesma droga. E eu poderia falar desse fim de semana, o que a Petralha fez, mas como eu gastei meu tempo estudando, me metendo em temas como exorcismo, por causa de pessoas possuídas, seja por gênios ruins ou por droga, por monstro. Como exorcizar um psicopata? É possível o exorcismo num psicopata? Pois esse era o tema meu do fim de semana, estive muito ocupada. Mas ela continuou com o modus operandi, continuou. E a outra, aqui, a psicopata do lado, ela conta a vitória antes do tempo. A senhora Máximo, senhora Rosângela Máximo, canta a vitória antes do tempo. Antes do tempo, senhora Rosângela, porque nem tudo está perdido. A sua palavra, a mãe do esquartejador, não tem palavra, neste caso, para ficar aí fazendo denúncias falsas. Escuta um peido na minha casa porque é muito colado, transforma em denúncia. Eu sou uma mãe que corrijo meus filhos. Ensino o que é benevolência para eles. E não ensino a ser trouxa. Não ensino a ser trouxa manipulado por esses canalha. E esse não é um medo da família. É um objetivo da família não dar acesso a esses canalha manipuladores.
Depois, quando estão oferecendo baseadinho, baseadom, normalidade para isso, não tem volta. De alguma maneira, as crianças ficaram vulneráveis mediante ao tratamento do pai e de tudo que a gente tem enfrentado. Isso é natural do processo de recuperação do paciente. E as autoridades são obrigadas a entender que o que a família passa não é pouca coisa, não. E não é para vocês montar cavalo em cima da gente e se apropriar de pautas da agenda peçonhenta e querer amputar crimes contra a família usando uma agenda que não tem nada a ver com Santa Catarina e nem com a nossa realidade e nem com o contexto da família e nem com o contexto do que vem acontecendo nesse antro, nessa Zumbilândia. Ninguém amputou o nome Zumbilândia ao lugar por ser tranquilo, e sim por ter zumbis pendurado na cerca, criando tretas e contendas e encheção de saco contra a família, ao ponto de uma perseguição tão grande. Depois, quando acontece o que aconteceu com o vizinho aqui do lado, né? O filho do Geni que quer dar um tirinho em mim aqui. Aí não adianta, né, senhoras e senhores da Ilha da Nicotina, autoridades. E como diz o Renato, está por um fio. Está por um fio, porque eles já vieram com as intenções deles ali. Para eles fazer outra desse nível, é só a Rosângela Máximo estralar o dedinho, que é o que ela está programando aqui, para dezembro. Porque agora ela já contou que está todo mundo do lado dela. Que é a vez dos bandidos agora, que a polícia é dos bandidos, eles são dos nossos. São mesmo? Ô, Brigada Militar Civil de Santa Catarina. Beijinho, beijinho, pau, pau.